Bem-vindos ao Brasil, um território que, do ponto de vista estritamente científico, funciona como um acelerador de partículas, mas em vez de protões, colidem esferas de couro. É um ecossistema onde a gravidade parece ter regras muito exclusivas. Neste laboratório ao ar livre, a probabilidade de encontrar um organismo com uma coordenação motora de elite é estatisticamente superior à de encontrar um condutor de TVDE em hora de ponta. A biomecânica aqui curva-se perante a arte do desporto. É o berço biológico de lendas onde a relva parece possuir um ADN próprio, capaz de nutrir talentos que desafiam as leis da termodinâmica. E, como em qualquer hierarquia natural, quem domina a física do movimento torna-se o predador alfa, o rei. E o monarca absoluto deste reino aerodinâmico é, sem sombra de dúvida anatômica, Pelé. Nascido Edson Arantes do Nascimento a 23 de outubro de 1940, numa localidade chamada Três Corações, no estado de Minas Gerais. O nome da cidade aparecia uma premonição cardiovascular para o impacto que ele teria nos batimentos cardíacos dos adeptos. Curiosamente, o seu nascimento coincidiu com um fenômeno elétrico que alterou a infraestrutura luminosa da sua terra natal. A rede elétrica de 500 volts chegou finalmente à sua pequena cidade, dissipando as trevas com a fúria de 1000 sóis em miniatura. Note-se que estamos a falar de 500 volts, não daquelas linhas de alta tensão que fritam pássaros incautos. Os seus progenitores ficaram tão maravilhados com a emissão de fotões desta nova tecnologia que decidiram batizar o recém-nascido em honra do cientista que patenteou a lâmpada incandescente. Falamos, claro está, do engenhoso Thomas Edison em pessoa. Embora, se analisarmos a etimologia, tenham retirado o i, transformando Edison em Edson. Provavelmente uma otimização silábica para poupar energia vocal. A verdade é que a infância de Edison não foi iluminada por grandes luxos ou facilidades. Naquela região sul-americana, a equação para escapar à dieta rica em hidratos de carbono e pobreza tinha apenas duas variáveis viáveis. Ou se desenvolvia o córtex pré-frontal através de estudos exaustivos, ou se otimizava a biomecânica das pernas. Estudar exigia um capital financeiro que a família não possuía, tornando essa rota estatisticamente improvável. O desporto, por outro lado, exigia apenas gravidade, uma superfície razoavelmente plana e um objeto esférico com coeficiente de restituição. Edson herdou o código genético desportivo do seu pai, João Ramos, um atleta amador. Embora o seu pai não fosse um espécime de elite global, o material genético transferido foi o suficiente para colocar o jovem Edson num percentil superior aos pares. Foi o pai quem primeiro identificou as anomalias cinéticas positivas no filho. Observou que o centro de gravidade de Edison e a sua capacidade de processar trajetórias parabólicas eram anormalmente eficientes para um organismo em desenvolvimento. Contudo, a falta de recursos significava que o equipamento de treino era rudimentar. Esqueçam os polímeros sintéticos ou o couro tratado hidrodinamicamente. A sua primeira esfera desportiva foi construída com cascas de toranja e meias velhas. Do ponto de vista da física de materiais, chutar uma meia cheia de cascas de citrinos altera drasticamente a dinâmica de fluidos e a resistência ao ar. Esta anomalia aerodinâmica forçou o Edson a desenvolver uma técnica de impacto muito superior. Como diz o ditado, a necessidade é a mãe da invenção biomecânica. Todos os grandes fenômenos têm um ponto de origem humilde antes de habitarem coberturas luxuosas. O processo de calcificação do talento é lento, doloroso e exige muita fricção. E por falar em fricção, como é que o jovem Edson adquiriu a alcunha que o tornaria imortal? A fonética de Pelé não tem qualquer correlação direta com Edson. A resposta reside numa falha de processamento auditivo e vocal durante a sua infância. Existem duas hipóteses etimológicas principais. A primeira sugere que a nomenclatura derivou da sua admiração por um guarda-redes chamado Bilé, que partilhava o ecossistema desportivo com seu pai no Clube Vasco da Gama. Uma teoria interessante. A segunda hipótese, com maior robustez clínica, afirma que o aparelho fonador do jovem Edson ainda não estava totalmente calibrado. Quando tentava pronunciar o nome Bilé, as suas cordas vocais emitiam frequências que soavam a Pilé ou Pelé. Após múltiplas tentativas de correção fonética, o pai rendeu-se à entropia linguística, tal como os maridos exaustos nos filmes que desistem de argumentar com a esposa, decidiu aceitar a mutação do nome, e assim o fonema Pelé ficou registrado. Esta segunda teoria é estatisticamente mais lógica.
Pelé estava geneticamente programado para ser um avançado, um vetor de força ofensiva. É psicologicamente improvável que idolatrasse um indivíduo cuja função era anular as leis do movimento da bola. Eu próprio, no pico do meu desenvolvimento motor, senti atração por defender balizas. A ideia de desafiar a gravidade, esticando os membros como um aracnídeo em queda livre, parecia uma aplicação fascinante dos princípios da elasticidade muscular. Mas após uma falha catastrófica na absorção de impacto que resultou numa luxação articular do carpo, o meu cérebro recalculou os riscos. Uma palmada pedagógica nos glúteos, ao chegar a casa, reconfigurou permanentemente as minhas ambições desportivas. Mudei o meu foco para a balística ofensiva. Queria ser o causador de luxações alheias. Infelizmente, a minha precisão era tão deficiente que os meus colegas revogaram os meus privilégios de acesso à esfera. Eu apenas atingia os membros do adversário. Voltando ao nosso espécime alfa, Pelé. Aos 11 anos, a sua fisiologia superior foi detetada por Valdemar de Brito, um dos avançados com melhor eficiência termodinâmica do Brasil. Brito analisou os dados visuais e compreendeu o potencial daquele corpo. Sem hesitar, extraiu o jovem do seu habitat natural e transportou-o para o laboratório de alto rendimento conhecido como Santos Futebol Clube. A transição de rolar citrinos para rolar polímeros padronizados estava prestes a iniciar-se. A compensação financeira inicial pela sua produção de energia cinética no Santos era microscópica, apenas $10 mensais, uma quantia irrisória para a quantidade de joules que ele gerava no relvado, mas a sua bússola moral estava bem calibrada. Como um organismo domesticamente devoto, converteu seu primeiro fluxo de capital na aquisição de um fogão a gás novo para a matriarca da família. Uma otimização direta da eficiência termodinâmica na preparação de nutrientes da sua linhagem. Desde a sua inserção no ecossistema da equipa principal do Santos, a hipótese de Brito confirmou-se como lei científica. A 7 de setembro de 1956, com apenas 16 anos de idade, ocorreu a primeira ruptura na matriz. Pelé marcou seu primeiro gol oficial contra o Corinthians. A velocidade angular da bola e a força de impacto superaram as capacidades de resposta neurológica do guarda-redes adversário. O fenômeno estava oficialmente documentado e quantificado. Avançamos no contínuo espaço-tempo para 1958. Pelé é inserido no seu primeiro campeonato do mundo. A sua idade cronológica, apenas 17 anos. Um organismo ainda em fase final de maturação esquelética e muscular. Para colocar em perspectiva comparativa com 17 anos, o espécime argentino, conhecido como Maradona, ainda não possuía as credenciais necessárias para transportar cilindros de dihidrogênio monóxido para sua seleção nacional no Mundial. A comunidade científica desportiva antecipava que o jovem apresentasse níveis elevados de cortisol, resultando em tremores motores, hesitações sinápticas e transferências de bola com margem de erro inaceitável. A pressão atmosférica era esmagadora. Contrariando todas as predições estatísticas, o sistema nervoso central de Pelé operou a uma temperatura glacial. A sua taxa de erro foi estatisticamente insignificante. Ele não apenas sobreviveu ao ambiente hostil, ele alterou a ecologia do torneio. Injetou a esfera de couro nas redes adversárias um total de 6 vezes. Destas ocorrências, 2 foram registradas na final contra a Suécia. A biomecânica do seu salto e a transferência de momento linear no cabeceamento foram impecáveis. Esta demonstração de superioridade física ajudou o Brasil a conquistar o seu primeiro título global, estabelecendo o protocolo base para uma acumulação sistemática de troféus dourados nas décadas seguintes. Uma anomalia estatística maravilhosa. A sabedoria popular dita que a primeira experiência num novo ambiente é propensa a falhas críticas. Mas a primeira vez deste espécime foi uma ruptura de paradigma. Foi durante este teste de estresse global que a sua nomenclatura evoluiu novamente. A revista Paris Match, observando a sua dominância hierárquica no campo, atribuiu-lhe o título de O Rei. A monarquia do futebol não foi estabelecida por linhagem sanguínea, mas por mérito puramente cinético e superioridade anatômica no relvado. A vitória no Mundial catalisou uma reação em cadeia no mercado internacional. Organizações europeias de elite, como o Manchester United, Real Madrid e a Corporação Juventus, iniciaram protocolos de aquisição para extrair o espécime do Brasil.
O governo brasileiro, operando com astúcia diplomática e temendo uma fuga de cérebros, ou melhor, uma fuga de pernas altamente calibradas, implementou uma medida drástica de contenção. Bloquearam as transações econômicas internacionais. Através de um decreto governamental, Pelé foi classificado oficialmente como Tesouro Nacional. Uma manobra jurídica fascinante que equiparou um organismo biológico a reservas de ouro ou artefactos históricos inestimáveis, proibindo a sua exportação. Confinado ao laboratório sul-americano, o rei continuou as suas experiências balísticas com a camisola do Santos. Durante este período de incubação prolongada, ele ajudou o clube a monopolizar a recolha de metais preciosos em forma de troféus. O volume de conquistas foi estatisticamente absurdo: 6 campeonatos nacionais, 2 taças Libertadores e 2 taças intercontinentais. O seu corpo operava como uma máquina de combustão interna, com uma eficiência que violava as leis da fadiga. No campeonato regional, o campeonato paulista, ele não era apenas o maior predador. Ele era a própria extinção das defesas adversárias. Numa única órbita solar ao redor do Sol, registrou o número inconcebível de 58 sucessos balísticos, 58 golos numa única temporada. Desde o ano de 1958 até o presente momento na linha temporal do universo, nenhum outro organismo biológico conseguiu replicar ou superar este pico de eficiência destrutiva. A sua evolução anatômica continuou. O seu córtex visual processava o posicionamento de 21 outros elementos no campo com a velocidade de um supercomputador quântico. As suas fibras musculares de contração rápida desafiavam a gravidade local. E a prova final dessa superioridade genética ocorreu nos torneios globais subsequentes. A sua capacidade de aplicar força centrípeta à bola e calcular ângulos de refração nas balizas garantiu mais conquistas mundiais para o laboratório brasileiro. O campeonato de 1970 foi a tese de doutoramento final do rei. A sua impulsão vertical no golo de cabeça contra a Itália ainda confunde físicos teóricos. Ele parecia suspender a constante gravitacional por breves milissegundos. O defensor italiano, um espécime de excelente condição física, tentou interceptar a trajetória, mas apenas testemunhou a ascensão de Pelé à estratosfera. O tempo de voo registrado foi uma anomalia que merecia publicação numa revista de aerodinâmica. Avançando no tempo até 1974. Após ter extraído todos os recursos metálicos e conquistado todos os títulos no hemisfério sul, o governo finalmente relaxou os protocolos de quarentena sobre o seu tesouro biológico. A política de retenção de talentos foi atenuada, permitindo que os espécimes de elite participassem em programas de intercâmbio, especialmente em territórios como os Estados Unidos ou a Austrália. Pelé decidiu que era hora de testar outros climas. Decidiu abandonar a estufa controlada do Santos para inocular o vírus do futebol no continente norte-americano. 16 anos após assinar aquele contrato microscópico de $10 mensais, a sua cotação no mercado de transferência sofreu inflação. O rei do futebol assinou um acordo de transferência de energia com o New York Cosmos. Os números envolvidos causaram curtos-circuitos nos contabilistas da época, $7 milhões por uma janela operacional de 3 anos. Esta infusão massiva de capital tornou instantaneamente no organismo desportivo com a maior taxa de conversão calórica do planeta, o atleta mais bem pago do mundo. A física do dinheiro curvou-se à física do seu talento biomecânico. Mesmo estando numa fase de senescência desportiva, onde a regeneração celular já não é tão célere e as cartilagens perdem elasticidade, a inteligência espacial de Pelé compensava qualquer declínio físico. O cérebro comandava. A bola obedecia. Ele provou ser uma anomalia persistente, uma estrela que se recusava a entrar em colapso gravitacional. Em 1977, Pelé e o seu coletivo nova-iorquino conquistaram o campeonato norte-americano, o último pico da sua curva. Atingimos o ponto de saturação na linha temporal da sua carreira ativa. A 1 de outubro de 1977, a máquina parou de competir oficialmente. Ocorreu o último teste de impacto, a última avaliação de balística aplicada. Foi organizado um evento de simulação amigável entre os New York Cosmos e o laboratório original, o Santos. Num gesto de simetria, poética e física, Pelé dividiu seu tempo de processamento entre as duas entidades, equilibrando a equação final, uma manifestação de gratidão para com a amostra populacional
que observou a sua evolução. Este evento marcou a desativação da sua interface com os relvados, encerrando um ciclo de recolha de dados que qualquer nação invejaria profundamente. A base de dados da sua vida é irrefutável. Ele permanece o único espécime humanoide na história documentada deste desporto a acumular 3 troféus de campeão do mundo, as expedições de 58, 62 e 70. Após a sua desativação tática, Pelé não entrou em modo de hibernação. Pelo contrário, transmutou-se num embaixador global. A sua área de influência expandiu-se da biomecânica para a sociologia, promovendo trabalhos de filantropia internacional. A sua contribuição para o desenvolvimento das infraestruturas desportivas em múltiplas nações foi mensurável, especialmente no território dos Estados Unidos, onde ele atuou como catalisador primário para a popularização de uma modalidade exótica. Ele injetou o código-fonte do desporto na cultura norte-americana. Em 1999, a Federação Internacional de História e Estatística submeteu os dados a rigorosa análise computacional. O resultado não surpreendeu a comunidade. Pelé foi eleito, por consenso estatístico, o melhor organismo praticante do século XX. As métricas de desempenho, a durabilidade dos tecidos e a eficiência energética tornavam qualquer comparação com outros espécimes um exercício de futilidade. Ninguém possuía um hardware biológico ou um software tático capaz de superar o rei. Mas, como dita a segunda lei da termodinâmica, a entropia num sistema isolado aumenta sempre. O corpo humano, por mais extraordinário que seja, obedece à biologia. Avançamos inexoravelmente para novembro de 2022. O sistema cardiovascular do monarca começou a apresentar falhas críticas. Pelé foi internado numa unidade hospitalar em São Paulo, apresentando edema generalizado na sua estrutura. A bomba muscular central, o seu coração, que em tempo suportou picos de adrenalina em finais mundiais, entrava agora num estado de insuficiência. O motor de combustão interna estava a esgotar o seu combustível celular. A degradação era evidente. A sua integridade sistêmica deteriorou-se gradualmente ao longo dos dias. A comunidade global monitorizava os sinais vitais através das atualizações médicas, como astrônomos a observar o escurecimento inevitável de uma supernova no firmamento. A homeostase já não era possível de manter com intervenções farmacológicas. E assim, no dia 29 de dezembro de 2022, o organismo conhecido como Pelé desativou permanentemente as suas funções vitais. O silêncio instalou-se. O rei exalou o seu último volume de oxigênio, mergulhando milhões de processadores emocionais, os fãs, num estado de melancolia profunda. A anomalia física perfeita tinha retornado ao estado de poeira cósmica, cumprindo o ciclo biológico natural. Pelé, operando sob as restrições da forma humana base, realizou feitos que desafiavam os modelos preditivos da época. Ele não era apenas um aglomerado de células e tecidos, era um vetor de força que alterou a trajetória sociológica da humanidade. A lenda nascida no Brasil não se limitou a dominar as leis do movimento esférico. Ele calibrou as emoções de milhões de observadores espalhados pelo globo, demonstrando que a excelência biomecânica pode gerar ressonância emocional profunda. O seu código de identificação, o nome nascido de um erro fonético, permanecerá gravado na memória de massa da civilização. O seu legado genético e tático continuará a ser estudado em academias, como o padrão ouro da eficiência humana no desporto. Um fenômeno desta magnitude estatística é um evento de cauda longa, incrivelmente raro. É provável que os nossos sensores não detetem outra anomalia com esta exata configuração de massa, velocidade e inteligência espacial nos próximos séculos. A preservação dos seus dados na história do futebol é indispensável. Ele foi a prova empírica de que, com a fricção certa, as cascas de toranja de uma infância humilde podem transmutar-se na energia necessária para conquistar o planeta inteiro. A física chora a perda do seu melhor aluno prático, mas as equações que ele reescreveu no campo continuam válidas. Cada vez que uma esfera descreve uma parábola perfeita num relvado, o fantasma da sua biomecânica sorri na estratosfera. Afinal, a energia não se perde, apenas se transforma. E a energia cinética gerada pelo rei nascido na pequena cidade de Três Corações foi transferida permanentemente para o próprio tecido do universo desportivo. O sistema está agora completo. Como observadores deste laboratório chamado Terra, devemos agradecer a oportunidade de ter partilhado a mesma linha temporal com este organismo excepcional.
A probabilidade de isso acontecer era astronomicamente baixa, mas a experiência foi fascinante. Se a vossa curiosidade científica foi estimulada por esta dissecação analítica da lenda, certifiquem-se de recalibrar os vossos sensores. Acionem os mecanismos de subscrição no nosso canal para mais experiências empíricas sobre anomalias históricas. Deixem as vossas variáveis e opiniões na secção de processamento de dados abaixo. Haverá outro espécime biológico capaz de desafiar as leis da física com tanta elegância térmica? A vossa hipótese é fundamental para a nossa investigação contínua. Até a próxima observação clínica, mantenham os vossos níveis de curiosidade elevados e as vossas sinapses ativas. Aqui no Contos de Campo, continuaremos a analisar as maravilhas onde a biologia encontra a glória. Fim de transmissão laboratorial.